Povo meu, povo meu, última convocação da seleção brasileira para os amistosos da, os dois últimos amistosos do ano. Me preocupa e muito, e eu vou explicar durante a convocação, durante minha opinião, porque me preocupa muito. Primeira preocupação, amistosos, né? Senegal no dia 15 de novembro, daqui a pouco mais de uma semana e meia, e Tunísia no dia 18 de novembro. Então, você, no feriado, em vez de ter um Brasil e Espanha, Brasil e Portugal, Brasil e França do Mbappé, que seja um Brasil e Argentina, não, Brasil e Senegal, né? Proclamação da República, já começa muito por aí. E o Ancelotti falou que quer pegar uma seleção europeia e quer jogar até no Maracanã, porque é muito necessário, e eu concordo nessa parte com o Ancelotti. Vamos lá agora para a convocação da seleção. Bento, Éderson e Hugo Souza, o Alisson de fora, mas muito provavelmente ele vai ser o titular da Copa. O Éderson, muitas das vezes é o segundo goleiro, então Ederson está lá no Manchester City, Alisson ídolo no Liverpool. Bento e Hugo Souza brigando pela terceira vaga. Pô, mas aí o Léo Jardim tá agarrando pra caramba, né? Aí você fala muito assim, pô, o Cássio do Cruzeiro tá brigando pelo título brasileiro e em semi de Copa do Brasil, muito experiente, ídolo no Corinthians. Não vai? E o Fábio vai ficar sem disputar a Copa do Mundo mesmo? Não dava para levar os dois? Não dava para testar o Léo Jardim? Só pensando muito nisso. O Alisson eu sei que vai, o Ederson muito provável também vai. Mas Bento e Hugo Souza. Laterais, né? Alexandro, Paulo Henrique do Vasco, Caio Henrique, Wesley da Roma e Luciano Juba do, 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 do Bahia. O Alexandre do Flamengo, Caio Henrique, eu não vou lembrar. Não botei aqui os nomes dos clubes, ok? Mas vamos lá. O Wesley, para mim, é muito mais certo. O Paulo Henrique tá brigando para si o reserva dele. Cara, quando eu vejo Alexandro, Caio Henrique, parabéns para Luciano Juba, cara, eu fico muito pensando na lateral esquerda, no Guilherme Arana e no Ayrton Lucas. Eu sou muito jovens, promessas de Corinthians, de Fluminense. O Guilherme Arana já é muito ídolo no Galo. E o Ayrton Lucas se reserva do Alexandro, com a idade que o Alexandro tem, muito bom de bola, beleza, mas o Ayrton tem muito mais vigor, né? Acho que o Alexandre está atrapalhando no Flamengo, mesmo o Flamengo estando brigando por esses títulos todos, muito na evolução do Ayrton Lucas. Eu acho que a gente poderia ter já 3 laterais definidos, se fosse o Wesley, mais os 2 laterais que atuam no Brasil. O Guilherme Arana, muito provavelmente o Ayrton Lucas. E nessa vaga na lateral esquerda ali eu preferiria o Telles. Então, assim, se fosse para levar 3, né, tá levando 5 laterais, o Wesley, o PH, porque Fagner também tá muito no banco no Cruzeiro e talvez por ser muito agudo seria meu lateral independente de idade. Se fosse para levar 3 laterais esquerdo, eu levaria Arana, o Arana, o Ayrton e o Alex Telles. Muito nessa situação aí eu pensaria nisso, né? Eu pensaria muito nisso, mas eles precisam ser titulares, vários jogadores precisam ser titulares, porque me assusta a frase, a seleção está quase fechada. Zagueiro, Danilo, não é zagueiro. Gabriel Magalhães,
Thiago Silva, Fabrício Bruno, pode ser. Marquinhos, bacana. Militão, legal. Cara, desde 2014, quando surgiu a defesa Thiago Silva e Davi Luiz, a gente fica muito com esses dois pilares, e o Davi Luiz é um cara que, pela Copa de 14, foi muito injustiçado. O 7-1, a questão do choro dele, nos jogos da Copa no seu país e tal. Então fica muito prejudicado a questão do Davi Luiz e o Thiago Silva, muito pela idade, mas assim, fora de série, quem tem aqui? O Marquinhos é fora de série. Não batia nem as faltas do Davi Luiz, quanto mais tinha uma liderança muito boa, muito genial, como a do Thiago Silva, e a certeza na marcação. O Danilo é lateral e não é zagueiro. Eu não levaria nem como lateral, quanto mais como zagueiro. Fabrício Bruno é tipo um Anderson Polga, né? Mas aí tá ali porque o Murilo tá no banco no Palmeiras, outro muito bom jogador, e o Lucas Veríssimo sumiu. Para mim, se você falasse assim muito, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Murilo e Thiago Silva, ou Davi Luiz. O Thiago Silva e Davi Luiz se recuperaram, levaram um desses três. Mas pensaria muito assim. Agora, para levar, eu levo Thiago Silva, Marquinhos, Militão e mais um, né? E aí, eu torço para o Murilo estar muito bem, eu torço para a gente poder ver um pouco do, do Lucas Veríssimo em algum lugar, que é muito bom de bola desde o Santos, ainda não voltou a render muito bem como é no Santos. Ah, mas você vai levar quem nunca mais rendeu? É quem pode render. Quem a gente sabe que pode render, porque a seleção não está muito para lá essas coisas. É diferente do Ronaldinho Gaúcho, que foi pro Milan e abandonou querer jogar bola, jogou um pouquinho ali e a gente mesmo assim tentou encaixar em 2010. Então tem muita gente que poderia render, poderia estar, entendeu? Então, se pensar ali no Murilo do Palmeiras sendo vendido, jogando lá fora, o Lucas Veríssimo, acho que poderia entrar, tá? Fora um experiente entre Davi e Thiago. Meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães já estão certos. André Santos pode estar muito certo para ser reserva do João Gomes. Pô, Fabinho não, né? Fabinho é alto como o Bruno Guimarães, como o Casemiro. É três caras para fazer duas funções de primeiro e segundo volante. Não, acho que João Gomes, acho que o André Santos está muito nessa briga. O Gerson, né? Eu vou falar dois caras aqui que estão no Santos, que assim, também, se começasse um ano muito bem, Zé Rafael, muito polivalente, e o Ilharão, pelo que jogou no Flamengo. Ah, de 2016 até 2020, né? E, e aí teria que se montar um time bom para eles voltarem a render. E pensaria muito nisso. Eu acho que a seleção tem muitos jogadores que o Ancelotti não pôde convocar porque é muito curto, e muitos jogadores que a gente torceria para, pô, o Ilharão voltasse o Ilharão do Flamengo, o Lucas Veríssimo voltasse o Lucas Veríssimo do Santos, o Guilherme Arana e o Ayrton Lucas, né, brigar muito ali pela seleção, o João Gomes. Então, a gente pensa muito nisso no nosso imaginário. Mas aí, Casemiro, Bruno Guimarães vão, o André Santos eu levaria para ser reserva do João Gomes ou do Bruno Guimarães. E aí ficaria muito a cargo, ou eu botaria o Bruno Guimarães como primeiro volante reserva do Casemiro. Aí que vem a treta da seleção. Lucas Paquetá, o único meia da seleção brasileira. O Veiga está no banco
no Palmeiras. O Eduardo está no banco no Cruzeiro. O Matheus Pereira joga bem, mas não é levado. O Coutinho ainda não está nos prumos. O Oscar e o Lucas Moura não são muito mais aquilo, mas Paquetá, para ser o 10 da seleção, ou para vocês ficarem improvisando, para ficar improvisando o Rodrigo, quem sabe a Luiz Henrique ou Estevão, Rafinha, não foi dessa vez. Paquetá, o 10 da seleção, acho melhor um meia 10, muito mais clássico, e o Paquetá ser aquele terceiro homem de meio campo que ajuda esse 10. Paquetá, meia da seleção, o único meia. Não tem Matheus Pereira. O Veiga é banco para o Felipe Anderson e para o Maurício, mas o Veiga já não foi campeão de muita coisa. Para esse ano que vem ele ser titular, ele está bem. O Eduardo, não está na hora do Eduardo pensar em sair do Cruzeiro e tentar ir para um outro clube e buscar essa vaguinha, não. Pelo que jogou no Botafogo, muita bola. Vamos pensar nisso, né? Coutinho, Oscar e Lucas, será que não podem render um pouquinho mais para termos meia na seleção? A seleção está muito isso. Não é o cata-cata, mas alguém de confiança. Você é bom, vem. É isso que precisa. E no ataque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores que... Estevão, JP, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. Dá para torcer pro Bruno Henrique, pro Pedro, pro Gabi, né? Renderem ano que vem. É 6 meses, gente. A gente precisa de jogadores muito bons para 6 meses. Pelo menos aqui, 3, 4, 5, 8, 11 jogadores precisam render um pouquinho mais. Então, quase uma convocação inteira. Mas para explicar para o Ancelotti também a afinidade. Pô, se eu levar um Bruno Henrique, um Gabigol, um Pedro, se eles estiverem bem, entendo bem. Mesmo que eles fizeram 12 gols em 5 meses. Pô, mas torcida do Flamengo, torcida brasileira, criança, todo mundo apoia muito, vibra junto. É muito talento tático do técnico. Então, torce para esses caras, porque Matheus Cunha é vascaíno, torce pro meu time, mas não aproxima ninguém. Richarlison, vascaíno, jogou muita bola em 2022. Mas para ponta direita, mas para ser o cara da seleção, não aproxima ninguém. Vini Júnior aproxima muito pouco. Rodrigo, a gente precisa de alguém que aproxime a torcida brasileira para aquecer a seleção brasileira. Então eu vou me estender muito pouco aqui, já está 13 minutos de vídeo, para não ser cortado. Muita gente falta. Me preocupa essa história de seleção fechada, quase fechada, que não sei escalar. Um time com Lucas Paquetá de meia, ou com 4 atacantes. Vai jogar com 4 atacantes, os 4 são geniais. Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Robinho. Não é, né? É Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, Raí, Romário, Bebeto. Rivaldo, Bebeto e Ronaldo. Não são, né? Então tem muita coisa que eu temo na seleção. Eu acho que pode ser a última Copa que a gente pode ter 2 extra série. Eu montaria um ataque Bruno Henrique, Gabigol e os outros 10. Eu jogava a camisa lá para quem pegasse e jogasse para eles. Muito. E vou fazer deixa eu tentar explicar tático muito bem para explicar a vocês. Muito ruim, né? Não é para Senegal e Tunísia. Agora, para pegar a Croácia, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, França, Argentina, numa Copa. Tá complicado demais, né? Sami, tu também escolhe os amistosos assim. Ruimzinho pra caramba, hein? Rodrigo Caetano, sempre te elogio. Os amistosos ruimzinho pra uma seleção capenguinha, hein? Fui.